Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo daquele que é a minha jornada no meu curso de programação aos 50 anos. E antes de mais quero agradecer obviamente o feedback todo que temos recebido ao longo destes episódios, desde as pessoas que chegam e encontram estes vídeos que têm as mesmas preocupações, as mesmas perguntas com que eu tive quando me meti nesta grande aventura que é aprender a programação, aprender Data Analytics e tentar com isto obviamente fazer uma transformação na minha carreira profissional. Algo que eu já ando a tentar fazer há muito tempo, mas que agora se consolidou. E portanto agradecer obviamente à comunidade, aquela comunidade que já segue aqui o canal, os meus projetos de gaming que têm dado um apoio incrível e têm visto os vídeos com grande curiosidade e até como inspiração, o que eu agradeço imenso. E também as pessoas que fora deste círculo todo vêm a conhecer esta maluquice, esta jornada nova da minha vida e vêm então falar comigo também. Tem sido muito calor que eu tenho sentido das pessoas. Obviamente que, como vocês sabem, isto é uma aventura quase sem rede. Vocês sabem que eu deixei para trás um emprego sólido, neste momento sem ordenado, sem perspectivas de futuro. Se vou conseguir terminar o curso e se terminar o curso, quais são as perspectivas de emprego, quanto tempo é que eu vou estar à procura, enfim, todas essas coisas que me param na cabeça. Eu sei que não devia estar a pensar já no futuro e estar com esse mindset, preocupar-me sim com o curso e depois logo se vê. Mas pronto, são coisas que não podemos deixar de pensar. Infelizmente a máquina está sempre a trabalhar e sempre aqui a raciocinar como é que vai ser, e isto às vezes deixa-nos ir um bocadinho abaixo. Obviamente temos o alento. Em primeiro lugar, que eu estou a gostar muito, eu tinha algum receio que, o primeiro contacto com este assunto será interessante ou não, era algo que me interessava, mas eu tenho descoberto que estou satisfeitíssimo com este mundo que é a análise de dados. Obviamente não é fácil, está longe de ser mesmo. A situação, temos que limpar os dados das tabelas, é um trabalho, como diz o meu professor, muito sujo. É como se vestíssemos literalmente um fato de macaco, calçássemos luvas e fôssemos limpar a rua, e só que neste caso estamos a limpar dados de uma tabela para que fique limpinha, para ser então organizada e lida, portanto, e analisada, para se tirarem conclusões desses próprios dados. E portanto é isso que faz neste momento um Data Analytic, essa limpeza, digamos assim, essa análise posterior. Uma coisa que eu fiquei a saber é que 60% a 80% do tempo que perdemos a fazer todo este processo, desde o início até ao fim, entrega de resultados, 60% a 80% é a limpar essa tabela. Eu não tinha imaginado, porque esta foi a segunda semana, portanto este diário foca-se na segunda semana do curso, é um pequeno resumo que eu vos vou fazer, e foi exatamente na primeira aprendemos Python, puro e duro, as principais funções, e nesta segunda mergulhamos então naquilo que é então o Pandas, né, que é uma livraria de Python dedicada à análise, à limpeza e à extração de informação, à limpeza, à criação das tabelas, as data frames, para podermos juntar várias tabelas, para criar uma terceira, por exemplo, juntar duas tabelas e criar uma terceira só com as colunas de dados que queremos. Portanto, aprendemos aqui uma série de técnicas e obviamente o processo de limpeza, desde as colunas, muito importante, as colunas cujos nomes têm que estar normalizadas, sem espaços, a terem só letras minúsculas, que é para ser fácil de ler e de identificá-las quando necessitamos de as puxar. Portanto, há normalizações, tirar espaços, tirar caracteres estranhos, enfim, espaços brancos, aspas e essas coisas todas. E existem fórmulas em que podemos criar uma função que simplesmente aplica-se e os nomes das tabelas ficam todas arrumadinhas. A minha primeira tabela eu fiz à mão, coluna a coluna, como podem ver, coisa de noob, eu sei, e depois aprendemos técnicas, ou eu depois apliquei uma fórmula em que limpou tudo de uma vez. Portanto, são coisas que se aprendem. Não quer dizer que isto que eu aprendi tenho as minhas cábulas, tenho as minhas ajudas, mas tenho esse conceito que existe forma de o fazer, e isso é o mais importante. E portanto é isto que eu vos queria afirmar. Segunda semana, sinto que não sei nada sobre programação e sobre Data Analytics. Sei os conceitos básicos, ou pelo menos eu penso que sei. Já o professor disse, vocês nem têm noção daquilo que já sabem, que pensam que não sabem, mas que sabem. Eu sei que há aqui uma grande questão de filosófica, mas é aquela insegurança que ainda temos destes primeiros passos que estamos a dar. Nós sentimos que queremos, com a velocidade com que absorvemos a informação, queremos
que essa informação seja toda absorvida e arrumada cá dentro da cabeça e sabermos tudo. E eu ainda tenho esta de paralisar perante tudo, todos os desafios. Se me fazem uma pergunta e agora o primeiro passo a dar, eu congelo completamente. Portanto, ainda estou nessa. E é uma das coisas que me tem frustrado mais, por acaso, é nos break rooms, quando é lançado um desafio, quando acabamos de dar uma matéria e juntamos grupos para fazer um pequeno exercício para percebermos se entendemos ou não aquilo que foi dado. Portanto, há esses momentos em que juntamos em grupos de 4 e temos ali 5, 10 minutos para deitar cá para fora ideias de como fazer o exercício. São sempre problemas matemáticos, que é que se há de fazer, a tabela, aplicar as funções que acabámos de aprender há minutos, nem sequer as digerimos e já estamos a tentar aplicar. Portanto, isto é um ritmo alucinante. E obviamente que há sempre um ou outro que tem uma ideia e 4 cabeças ou 3 cabeças a pensar ao mesmo tempo é melhor do que uma só. Isto para dizer que obviamente que foi uma semana muito intensa. Eu não diria que foi mais intensa que a primeira. A primeira semana foi bastante intensa, de segunda a quarta-feira, como estávamos tudo up to date. Começámos segunda-feira logo a dar matéria disto dos data frames e até quarta foi super intenso. E acreditem que os labs são os TPCs, o trabalho de casa, que é uma ficha, tudo o que aprendemos nesse dia temos que aplicar numa série de exercícios. É suposto fazermos no final da aula, começar a fazer e depois, se for preciso, puxar para fora do nosso tempo, mas raramente tem acontecido estarmos dentro da sala de aula e sai tudo cá para fora. E o que acontece é que eu, terça e quarta-feira, não vou dizer um colapso, mas tive bastante mal, porque comecei o curso às 8 da manhã, parar para o almoço, voltar, e só parei para jantar até quase à meia-noite. 11, meia-noite, quando eu larguei e acabei os exercícios, e fiquei um bocadinho preocupado, este ritmo a continuar assim, mas depois as coisas ficaram up to date. Eu fiz esse esforço, obviamente, para não me deixar para o dia seguinte coisas que deveria fazer no próprio dia. Não é que a gente tenha que entregar, mas eu não quero acumular, e o resultado foi que a semana passada tive praticamente o fim de semana todo a fazer esses trabalhos para consolidar a primeira semana, e neste eu cheguei à sexta-feira, só me faltava um exercício que eu fiz durante sábado de manhã e fiquei com o fim de semana praticamente livre para descansar e afastar-me um bocadinho disto, que é o objetivo. O próprio professor diz, tentem fazer as coisas de maneira que tenham pelo menos um dia, mesmo gastem um sábado, por exemplo, a fazer os trabalhos, mas que domingo não peguem sequer no caso. E eu fiz isto esta semana e fez-me bastante bem. Tive um compromisso familiar sábado o dia todo, sem preocupações, sem estar preocupado. E hoje, domingo, estou a gravar este vídeo e estou a fazer outros vídeos para ter também dos outros canais, do canal principal, para ter durante a semana. Mas isto custou-me bastante. Ainda consegui ir quinta-feira, já agora. Quinta-feira tinha um jantar marcado com amigos e até a última hora eu não ia, porque não sabia se ia ter os trabalhos feitos, e se eu não tivesse eu não ia ser capaz de ir sem ter as coisas feitas, e consegui ir. Portanto estava tudo organizado. Isto porquê? Porque além dos trabalhos, além de toda a matéria, ainda tivemos o nosso primeiro trabalho de grupo. E acreditem, foi um trabalho, todos os alunos foram sorteados e arrumados em grupos de 4, normalmente 4. E tínhamos de fazer um projeto igual, com o mesmo briefing, mas foi um briefing não dado pelo professor, que é, vamos parar, está aí o documento, leiam o documento, e era basicamente abrir um negócio, fazer uma simulação de um negócio, defendendo o sítio e os desportos náuticos perante uma tabela sobre ataques de tubarões em todo o mundo. Portanto, uma tabela real, de um reporte real de todos os ataques registrados de tubarões desde a última década em todo o mundo. Imaginem, nomes, raças diferentes de tubarões, vários países diferentes, idades das pessoas, o sexo dos ataques. Portanto, toda a tabela de informação tinha essas colunas todas, em que nós tínhamos que escolher qual é que eram as colunas que precisávamos para trabalhar no projeto, para defender quais os desportos e qual o país escolhido. E obviamente que isso ao início é um caos organizar a equipa, pessoas que a gente não conhece, ok, estamos-nos a conhecer nestas semanas, mas que não temos à vontade, pessoas de países diferentes, com uma capacidade de exprimir inglês melhor que outras. Temos a barreira linguística, temos a barreira do conhecimento, as limitações de cada um que tem sobre o assunto. Imaginem qual é o choque que é no primeiro dia de reunião, olharmos uns para os outros e dizer: ninguém tem a mínima ideia do que é para fazer nisto. Estávamos todos, só que lá está, começámos a ler o documento, começar a separar tarefas. Olha, se calhar esta coluna de informação e esta são interessantes. Começámos
primeiro que tudo a dizer, olha, vamos precisar destas 6 colunas, depois distribuímos cada coluna por cada um fazer a sua limpeza, cada um fez a limpeza de uma coluna aplicando as técnicas que fomos aprendendo durante essa semana. E portanto, estas sessões de trabalho de grupo eram feitas depois do almoço, no final das lições, em que tínhamos um bocadinho antes do tempo do horário da turma para fazer, todos os dias, para fazer uma apresentação do projeto na sexta-feira. Portanto, felizmente todos os grupos conseguiram apresentar trabalhos espetaculares. Obviamente, pessoas que trazem os seus skills, a melhor apresentação foi a primeira, que fez batota. O tipo era simplesmente um vendedor, a profissão dele. Ele fez a apresentação do slide como se estivesse a vender o produto para dentro, a fazer o pitch, e portanto foi espetacular a forma como eles fizeram. Houve trabalhos muito giros, uns com uma introdução de vídeo, coisas muito engraçadas. Nós fizemos um trabalho funcional para aquilo, para o tempo e tempo, obviamente todos tinham mais ou menos o mesmo tempo, né? Mas a nossa capacidade de fizemos um trabalho, não foi obviamente dos melhores, também não foi dos piores, mas pronto, sobrevivemos ao primeiro trabalho, foi positivo. O professor fez alguns apontamentos, curiosamente dos piores apontamentos foi de uma parte minha. Eu, com a minha componente jornalista, quis fazer os textos do relatório e acabei por fazer demasiado texto para os slides, obviamente erro, tem que ser bullets, já devia saber isso e sabia isso, mas pronto, aquela de extrair o máximo de informação para apresentarmos foi um bocadinho da minha parte. Depois fiquei a pensar, não havia necessidade de fazer, mas pronto, passámos o primeiro trabalho. Vamos já na segunda-feira discutir o próximo trabalho de grupo, outro grupo, já são todos aleatórios. E portanto é das coisas mais nervosas, temos que fazer essa apresentação no final da semana. E portanto com isto tudo, aprendemos mais fórmulas de Python aplicadas no Pandas, nas limpezas das tabelas, tomar decisões sobre as tabelas, sobre as colunas, o que é que se há de fazer ou não. Portanto, eu acho essa parte muito interessante, mas gostaria de ter muito mais experiência. Ou seja, estou a tentar acelerar para ter mais experiência e mais conhecimento daquilo que eu não tenho, e isso frustra-me um bocadinho. E eu sinto que não consigo ter uma autonomia muito grande se não tivesse uma ferramenta como o ChatGPT, como o bot, digamos assim, também da própria Aaron Hack, da escola, para pelo menos desencravar pensamentos e ajudar-nos. Ao fim e ao cabo, era impossível para mim, pelo menos, de fazer qualquer coisa com o ritmo que temos que absorver toda a matéria. Falámos também sobre isso já várias vezes. É perfeitamente válido, obviamente, que o bot não nos vai fazer o trabalho por nós, um copy-paste. Nós temos que adaptar, obviamente, algumas das fórmulas que ele nos dá, alguns dos comandos que realmente podia ter usado este comando aqui, vou utilizá-lo, e depois, obviamente, saber como aplicá-lo. É tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo em Python. Quando é que abrimos um parênteses, reto, um círculo, quando é que é uma função, quando é apenas uma... portanto, existe uma função e existe a outra que é, agora não me recordo a expressão a utilizar, mas como é que é aplicada uma coisa e outra. E portanto isto para mim ainda é muito confuso. Eu sei, são 2 semanas apenas, mas se pensarmos que o curso são 9 semanas, obviamente que ninguém vai saber tudo sobre tudo nas 9 semanas. Obviamente que isso vai ter que haver um trabalho depois de continuidade. Mas pronto, a minha ansiedade neste momento é tentar absorver o máximo de informação possível. Transformei a frustração em diversão, porque eu estou mesmo a gostar disto, e eu penso assim, ok, não sei fazer, hei de saber, e quero desfrutar o momento. Tudo o que é a aprendizagem estou a adorar, como se tivesse voltado à escola outra vez, e isso é uma experiência maravilhosa que tem sido. E portanto, no final da semana, última coisa, e na sexta-feira foi um dia completamente relaxado. Estávamos a falar da pressão do início da semana, mas depois na quinta-feira tivemos a tarde toda dada para só trabalharmos e acabarmos os trabalhos. Na sexta-feira foi um dia completamente chill out, o dia mais de chill out de sempre, porque foram as apresentações. Enquanto um grupo estava a apresentar, os outros estavam simplesmente a observar, não é? E foi um dia, a manhã toda nisto, e depois à tarde foi a introdução, a instalação do SQL, da aplicação SQL, que é o tema da próxima semana, da terceira semana, vai ser tudo sobre SQL. Fizemos só na quinta-feira uma aula que para mim foi a mais frustrante e mais difícil de todas, que é o web scraping
ao mesmo tempo aquela que mais me interessava, que é podermos extrair dados da internet e arrumá-los em tabelas. E como foi uma lição mais dada à pressa, porque precisávamos de tempo para acabar os trabalhos, e a extração não é muito fácil encontrarmos aquilo que queremos no sítio para ser aplicado a vários parâmetros. Por exemplo, numa loja na Amazon fazemos uma tabela em que arrumamos nome, produtos, preços, referências, descrições, disponibilidade do produto, preços, etc, etc. Portanto, saber de onde é que devemos extrair para depois aplicarmos e termos uma lista com todos os produtos, tudo arrumadinho. É um processo longo, é um processo chato, desgravatar onde é que está essa informação, e depois tive um trabalho, foi o único trabalho que eu trouxe para casa para fazer que não consegui durante a semana, foi exatamente criar uma tabela de um site que até foi feito exatamente para esta disciplina, para este trabalho do web scraping, que é uma loja de livros ficcional, em que temos então todas essas referências, temos lá todos os dados, e eu tive, para fazer isso, obviamente teve muita ajuda dos apontamentos que me foram passados durante a aula, vídeos que eu tive a ver na internet como extrair dados, e obviamente o ChatGPT. Completei esse exercício e fiquei super contente, porque eu acho que é capaz de ter sido o lab mais difícil, porque exatamente pela complexidade que é, pelo menos sem experiência nenhuma, do zero que tínhamos para fazer esse web scraping. Portanto, fiquei contente de ter passado, já submeti o trabalho, o bot já me disse que estava tudo ok, as minhas fórmulas estavam todas corretas, fiquei muito satisfeito de ter passado. Eu estava cheio de medo, porque todas as linhas de código que eu ia montando davam sempre algum erro, ou pedir ao chat, estava a dar erro, porquê? Ele a explicar porquê, eu emendava. Enfim, foi um processo demoroso, mas consegui fazer então o projetozito, o exercício do web scraping. Foi uma das coisas que mais que fechámos a semana, e foi o que me fez então descansar. Ok, está feito, web scraping, eu não quero saber mais de escola para o resto do fim de semana, vamos descansar, segunda-feira estamos aí então para Python. E portanto foi isto. Tive aqui os momentos de altos e baixos, não posso dizer que continuo obviamente muito satisfeito, porque eu acho que as aulas são longas, são extensivas, mas são dadas de uma forma muito boa, onde o professor para quando é preciso, continua a dizer que tivemos muita sorte, muito atencioso, todas as pessoas são muito respeitosas uns para os outros, porque obviamente não somos crianças, né? Somos todos adultos, alguns da minha situação, mais novos, mais velhos, a mudarem. Já tivemos 2 desistências, 2 pessoas que no fim da primeira semana concluíram que aquilo não era para elas e não quiseram perder mais tempo, mas pronto, isto tem sido uma pressão muito grande. Estou up to date dos meus trabalhinhos, há uns extras que queres ir mais além, esses ainda não me atrevi a fazê-los, mas quero completá-los, quero fazer esses exercícios extra. Não sei se vou pegar neles se tiver tempo em algum buraco, se os vou deixar para as férias de Natal, que vamos estar parados 2 semanas, mas também não queria deixar muitos trabalhos para fazer nesse período, porque é enganador, entre feriados de Natal, entre o Ano Novo, até o meu aniversário pelo meio, passa muito depressa o tempo e acabamos por não ter tempo para tudo. Portanto, quero ver se estou mais up to date possível, mesmo que tenha que sair daqui até às tantas, sacrificando obviamente outras coisas que eu teria que fazer aqui para os canais, mas pronto, isto é o projeto que eu escolhi para estes meses, e 100% vamos nos unir todos os alunos para nos ajudarmos uns aos outros, que é o que tem acontecido, e portanto é isto. As coisas vão continuar a acelerar, tenho a certeza, vai continuar a dificuldade. Isto é como um jogo gigante, ainda no tutorial, quando as coisas começarem mais a acelerar, não quer dizer que já não estejam sérias, mas podem ficar ainda bem piores. Eu não tenho noção da dificuldade. Já me disseram, já estive a ler, SQL é mais fácil de Python na linguagem, porque é uma linguagem mais a nível de server, trabalharmos a nível de server, mas espero que eu encaixe bem a matéria. E pronto, é isto, mais ou menos aquilo que é a frustração de não conseguir consolidar a quantidade de informação que nós temos. Obviamente a idade, eu não quero me desculpar com a idade, mas realmente é mais difícil para mim, tanta coisa na cabeça, de empurrar cá para dentro mais conhecimento, ter as fórmulas. Adorava saber as fórmulas de Python, aquilo que temos aprendido na ponta, que eu acho que a linguagem é espetacular, dá para fazer coisas incríveis, e quando nós conseguimos fazer algo
que no fim, quando carregamos em play ou quando carregamos no Shift Enter para lhe dar a ação e não aparece uma janela vermelha cheia de erros, é um alívio tão grande. Quando é uma coisa que aprendemos, é aprender a lidar com os erros, que vai haver muitos. Seja a falta de uma vírgula, um parênteses, como uma função que aplicamos que não deveria ser aplicada, que não é aplicável, sei lá, a uma tulip, ou um dicionário, ou uma lista, ou distinguir essas coisas todas. Fechar, não esquecer de fechar parênteses, que é um dos erros comuns que a gente tem tido. Esquecemos de aspas, ou abrirmos aspas e não as fecharmos. Todas essas coisas que pode deitar abaixo aquela ideia, para esta forma parece-me bem, deixa lá aplicar para um erro. O que é o erro? Ok, às vezes é lógico, aparece logo lá a dizer que falta ali qualquer coisa. Outras coisas é erros que temos que pegar no erro e pesquisar por que razão é que está a dar este erro que a gente não sabe, ou pelo menos eu não sei. E é isto. Espero que tenham gostado deste novo relato. Para a semana há mais. Vou fazer o resumo da próxima semana, no próximo fim de semana, como sempre. E obrigado mais uma vez a todos que me têm acompanhado. Já sabem, se tiverem alguma pergunta, alguma coisa que queiram esclarecer neste período em que estou novamente em formação, digam que eu tentarei responder no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado. Não se esqueçam, se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se para seguir este diário e não só outros conteúdos de desenvolvimento da indústria de gaming, que é o forte, digamos assim, deste canal. Obrigado mais uma vez por verem este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço.